ao Senhor que venha iluminar o nosso entendimento, venha confirmar a tua bênção sobre nós, abre o nosso entendimento para compreender, guardar e praticar a sua palavra, no nome de Jesus. Continue conosco, dando a revelação e um vislumbre, Senhor, da sua glória. É o que eu te peço nesse momento e crendo, eu te agradeço. Amém. Está dando para me ouvir aí bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Ok. Ok. Deixa eu só acender a luz aqui. Ok. Hoje o nosso assunto é cristologia, conforme o material que está aí na mão dos irmãos. Já estamos aí no terceiro ciclo. É bem mais rápido, né? Porque nós já vimos alguma coisa a respeito de algumas situações que nós vamos abordar aqui com um pouquinho mais de profundidade. Então, acredito que não vai ter muito problema para os irmãos compreenderem. Quero aproveitar o início dessa aula para pedir a vocês, no caso, a irmã Claudete já mandou para mim o trabalho de bibliologia, o trabalho de teontologia, eu não demarquei o tema, mas teontologia, eu vou pedir um trabalho para os irmãos a respeito da relação de Deus com cada um de vocês. Como vocês enxergam a relação, o relacionamento de Deus com cada um de vocês. Não é questão de, eu oro e Deus faz. Não, eu quero saber qual é o peso dessa relação. O que você imagina, o que você espera de Deus nesse relacionamento que você tem com Ele? Afora a salvação, é lógico. Então, quais são os benefícios que você já tem aproveitado em sua vida desse relacionamento? Qual é a sua expectativa quanto a esse relacionamento? Ok? Então, quem é Deus para você é o tema, tá bom? Do trabalho de teontologia. Quem ainda não mandou o trabalho de bibliologia, aproveita para mandar os dois juntos, ok? Para não acumular. E aí a gente poder ter uma base. Irmã Claudete, eu vou pedir para a senhora me reenviar por causa daquela questão do meu telefone, que quebrou. Eu perdi, estava só lá. Eu acabei não salvando aqui na web, no WhatsApp web. E aí, se a senhora puder me enviar o doc depois da aula, eu já salvo aqui na pasta dos alunos. Tá bom? Tá certo, professor. Então, vamos lá. Página de número 2 do Compêndio de Cristologia. O pastor enviou essa cristologia, tá no grupo? Não, tá no PV da senhora e no PV de cada um aí, eu acho. Ah, tá bom, então. Como hoje é o início, irmãos, eu vou dar um vislumbre da matéria, ok? E eu também mandei o material muito em cima da aula. Ok? Foi um erro. Eu deveria ter mandado já no meio da semana para os irmãos terem familiarizado, pelo menos, com o início da matéria, ter dado uma lida, né? Então, ficou muito em cima da... Os irmãos receberam agora cedo. Eu mandei agora 8h30, 8h40 da manhã. Então, ficou muito em cima. Então, hoje nós vamos fazer um vislumbre de introdução que nós vamos ver nessa matéria. Vamos caminhar em algumas páginas, que é o princípio, é como se fosse uma introdução, e tirar algumas dúvidas. O primeiro aspecto, né, é que o que é cristologia? É a doutrina que estuda a pessoa e obras de Jesus Cristo. Ok? Quem foi Jesus? Nós vamos entender por que ele veio, como foi isso daí, quando se iniciou essa ideia de Cristo vir ao mundo, para que ele veio, qual é o valor agregado à humanidade dessa ação divina, o que Cristo representa, na verdade, né, para nós,
não só como Senhor e Salvador, mas nós vamos aprender quem é Cristo como amigo, como pastor, como o nosso... Foi o guia dos discípulos daquele tempo, continua sendo o nosso guia através da pessoa do Espírito Santo, que é a próxima matéria. Nós vamos entrar em pneumatologia ou paracritologia, ok? E aí nós vamos estudar essas questões, obras e ministério de Jesus Cristo, né? Todo o período de sua vida, sua biografia, né? Em que aspecto ele trouxe uma mudança universal para o mundo, e aí nós vamos aprender tudo sobre a pessoa de Cristo. Então, é essa a questão. A importância desse estudo se dá pelo fato da revelação, que nos traz sobre os ensinamentos básicos. Jesus, ele tinha em si um propósito de trazer os seus ensinos, e os seus ensinos não eram difíceis de se compreender, mas tornou-se incompreendido por muitos que o ouviam, porque os ensinos de Jesus eram diretos, apesar de serem de fala simples e um modo simples de apresentar os seus sermões, não, ele não usava palavras clássicas ou eruditas, ele usava um linguajar simples para que o povo entendesse, mas que batia de frente com a hipocrisia humana. Na verdade, o Jesus foi condenado pela hipocrisia humana. Essa é a grande realidade. Nós aprendemos no dia a dia de Jesus, como ele vinha pregando e se manifestando, que o homem tem... Nós aprendemos mais sobre o homem do que propriamente Jesus. Se nós olharmos o cenário pelo lado de cima, nós vamos ver quem é o homem de frente a Deus, de frente à verdade. Jesus era a verdade, é a verdade, sempre será a verdade e foi a verdade. Jesus é a verdade do início ao fim. E nós vamos compreender essa questão, ok? Então, o que era Cristo? Segundo Isaías, ele era Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Então, nós vamos entender isso, vamos entender João 1, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Vamos entender que ele era a palavra viva, a palavra em vida, e a palavra cumprida, porque Jesus era a promessa que Deus fez lá no Éden. Quando o homem caiu, Jesus era a semente da mulher, da qual Deus revelou para a serpente que esmagaria sua cabeça. No caso, uma linguagem figurada, a serpente ali era um representativo de Satanás. Não que não era uma serpente, né? Mas era um representativo do demônio. As pessoas, até quero abrir uma vertente para dizer a vocês que a pessoa se diz assim, ó, sonhar com cobra é ruim, né? Porque quando você sonha com cobra é traição, não sei o quê. Isso aí é tudo mito, irmãos. Porque a cobra é um símbolo da cura, da medicina, né? Então, nós precisamos compreender que não é bem assim. Foi uma serpente que foi levantada lá no deserto, não foi uma andorinha. Então, nós não podemos pegar pesado com essas simbologias que nós entendemos aí hoje de forma folclórica. Mas vamos lá. É muito importante que a gente aprenda a respeito de Jesus como Filho de Deus, o qual é o próprio Deus feito em homem, e veio ao mundo proporcionar a possibilidade do ser humano ter a vida eterna. A questão não é só vida eterna. Não foi isso só que Jesus veio propagar. E é isso que a gente precisa entender. Jesus também veio corrigir o caráter maldoso do homem. Tornar homens bons, homens maus em homens bons. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem enganava, não engana mais. Então, Jesus também veio trabalhar com aquilo que a psicologia diz que não existe, a mudança do caráter do ser humano. E Jesus pode moldar caráter. Humanamente falando, isso não tem correção. Depois de uma determinada idade, se não me engano, 30 anos, é difícil você corrigir um caráter. Porém, Jesus provou que ele muda condutas, caráter de homens, né? dos seres humanos.
Quando eu falo de homens, eu também estou falando de mulheres, irmãos. Então, é geral, é no contexto geral. Então, é importante a gente compreender isso. Nós vamos estudar a respeito disso. Vamos entrar nos pontos mais específicos da nossa contemporaneidade para poder dissertar a respeito da pessoa de Jesus. Aspectos de sua vinda à Terra. Como foi esses aspectos? O que aconteceu da sua vida e vinda na Terra? A vida de Jesus Cristo é singular na sua total santidade. Por que singular? Porque não houve um outro homem na história da humanidade, de Gênesis até os dias de Jesus, como ele. Não existiu nenhum homem, por mais bondoso que fosse, por mais justo que fosse, não existiu nenhum outro homem como ele. Certo? No total cumprimento das profecias a seu respeito, que ele cumpriu todas as profecias, igualmente estava escrito, e em total obediência a Deus. Aí você entende a fala de Filipenses, e mais uma carta de Paulo, que se refere, ele foi obediente até a morte. Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo e veio à Terra para salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 20 ao 23. Nós entendemos isso na fala de Filipenses também, ok? E em outras passagens bíblicas. Então, Jesus era a manifestação de Deus entre nós. Concepção sobrenatural de Jesus Cristo. A concepção de Jesus. Irmãos, se vocês entrarem na internet, tem muita coisa podre. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte: só vai para a internet se você tiver um pouco do conhecimento. Porque tem muita coisa podre na internet a respeito de teologia, de conhecimento bíblico. Tem coisas que até parecem ser profundo. No grego, no hebraico, no latim antigo, né? Mas está totalmente fora da doutrina das Escrituras, porque às vezes casa com aquele versículo que foi citado, mas entra em choque com as demais obras das Escrituras Sagradas. Então, uma doutrina, ela precisa ter o favorecimento total ou a aprovação total das Escrituras Sagradas de Gênesis a Apocalipse, sem contradição. Então, nós precisamos entender isso. Eu estou dizendo isso porque quando eu citei a concepção natural, existe um vídeo na internet aí que é uma briga. Inclusive, há um exegeta aí, que eu não vou citar o nome, mas ele bate muito nisso daqui, por causa da ciência. Como que Jesus nasce, se para nascer precisa ter um homem, precisa haver relação, precisa haver genética. Opa, mas a concepção não é sobrenatural? Se o sobrenatural puder ser explicado, já deixa de ser sobrenatural. Já é sobrenatural porque não tem explicação. Sobrenatural significa acima do que é natural. Significa que é acima da nossa imaginação. Não é simplesmente espiritual, é sobrenatural. O que não é natural está acima da natureza, da naturalidade. Então, a concepção de Jesus é debatida nas Escrituras, dentro de alguns podcasts, alguns vídeos de internet. Então, foge disso, irmão. Não vai nessas podridões, olha para a Bíblia, vê o que a Bíblia fala. Ó, pode um anjo fazer chover fogo do céu. Se for contra o que está nas Escrituras, não é de Deus. Não é de Deus. Deus não trabalha contra a sua própria palavra. Então, entenda isso. Precisa ter alicerce. Deus não negocia princípios. Quando ele disse, Moisés, você não vai entrar, Moisés não entrou. Acabou. Pode chorar, espernear, dizer que fez boas obras, que fez um monte de coisa, pode ter justificativo, e ele tinha. Foi o povo que deixou ele nervoso.
Mas Deus disse não e acabou. É princípio. Ok? Então, nós precisamos entender dessa forma. Deus não negocia isso. Então, a Virgem Maria recebeu a notícia através de um anjo. Foi assim a concepção de Jesus. Ok? O anjo diz que Jesus Cristo seria gerado no seu ventre pelo poder do Espírito Santo. Então, Jesus é um homem feito em poder. Por isso, em João, capítulo 1, diz, veio para o que era seu, para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Porque também nós somos filhos hoje, gerados pelo poder de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Somos filhos do poder de Deus. Não porque merecemos. Assim como não tinha condições alguma, humanamente falando, de Jesus Cristo ser gerado naturalmente, naturalmente também nós não poderíamos ser filhos de Deus. Só uma ação sobrenatural nos fez hoje sermos filhos de Deus. E essa condição sobrenatural é a manifestação da salvação na pessoa de Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, nos levando ao arrependimento, ao novo nascimento, para podermos hoje sermos filhos de Deus. Não é uma obra simples. Há um sacrifício do próprio Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu um sacrifício de doação da parte de Deus. Ele não vendeu, não emprestou, ele deu o seu único filho, ou filho gerado, unigênito, único gerado, ok? Por Deus. Deu por nós. Aí vem o filho, prega, se manifesta a nós e dá o Espírito Santo. Então, essa obra majestosa de Deus, Deus em sua totalidade, foi ao seu profundo, todos os seus esforços, linguagem humana, para você entender, para salvar a mim e a você. Ok? Então é isso. A grandiosidade dessa obra é exatamente isso. Porque Deus se esforça. A palavra é se esforçar, eu estou usando humanamente. Deus não faz força. Deus é tudo. Deus não precisa fazer força. Ele tem poder. Esse poder dele faz uma triparte. Então ele se manifesta no Filho, doa o Espírito, deu e doou. Deu e doou. O maior investimento que alguém pode fazer, além de dar o que não tem preço, um filho, doou o seu próprio Espírito, o Espírito de Deus. Nós chamamos de Espírito Santo, mas ele é conhecido como o Espírito de Deus. Som das profundezas de Deus. Ele é o próprio poder de Deus. O poder de Deus depositado em cada um de nós. De tal forma que ele disse, vocês pisarão serpentes e escorpiões e desfarão todas as obras do mal. Todas. Não é algumas, todas. Obra de bruxaria, macumbaria, magia negra. O que a gente mais vê hoje é crente com medo de macumba. Porque não conhece o poder de Deus. O poder de Deus desfaz qualquer tipo de obra. Bruxaria, magia negra, voodoo, qualquer coisa. O poder que nós temos de Deus é maior do que qualquer poder que existe no mundo. Não é varinha de Harry Potter. Não estou falando de mágica de David Copperfield, não. Estou falando de poder de Deus.
poder falar em outras línguas, se transportar para outros lugares, expulsar demônios, ô irmão, levantar mortos. Quem levanta morto, pelo amor de Deus? Isso é poder, o poder da vida, o poder da diferença. Então, é muito importante a gente compreender isso. Então, ele foi gerado pelo poder de Deus e nos gerou pelo poder de Deus. José também foi avisado por um anjo acerca desse acontecimento, e esse fato se deu em cumprimento à profecia de Isaías 7,14, e aconteceu isso em Mateus 1, 22 ao 23, como nós vemos relacionado. Ok? Então, é importante a gente entender que esse nascimento foi sobrenatural. Por isso que não há explicação. Vocês vão encontrar na internet muita sujeira a respeito desse assunto. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi virginal, ou seja, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, sem que houvesse o rompimento da virgindade dessa mulher, ok? E ele se sustenta porque ele é resultado de uma concepção miraculosa, um milagre, por meio do qual Maria, a virgem, recebeu um bebê em seu útero pelo poder do Espírito Santo sem um pai humano. Acabou. Então, ela não tinha... José ainda não havia conhecido ela, não tinha tido intimidade com ela, e ela gerou do Espírito Santo dentro dela. Aí alguém diz, mas como pode o Espírito... Peraí, o Deus que fez o corpo humano não pode pôr um ser humano dentro de um ser humano? Parece hipocrisia não acreditar que um Deus que fez os céus e a terra não pode fazer uma coisa dessa, irmão. Vocês entendem? Como esses debates teológicos na internet é uma coisa horrível para confundir as mentes. O cara crê que Deus fez os céus e a terra, mas não crê que Deus põe um bebê no ventre de uma mulher virgem. Ele crê que Deus sustenta o universo, mas não crê que Deus pode colocar um bebê dentro, que é muito mais simples do que fazer tudo. Tem coisa mais complexa por aí, irmão. Quem foi que falou para o mar só até aqui? Quem foi que pôs limite nas águas? Quem é que separou as águas da terra seca? Quem é que sustenta as estrelas no alto? Na órbita? Quem é que faz esse globo girar em rotação e translação? Oh, irmãos, um Deus desse tamanho não pode colocar um bebê no ventre de uma virgem. É loucura, né? É loucura. Então a gente vê sobrenatural, ou as pessoas falam de um Deus grande, mas não acreditam no sobrenatural. E Deus nos chamou para o sobrenatural. Deus nos chamou para viver o sobrenatural. Para falar do sobrenatural. Porque as coisas naturais eles já sabem. O que é natural se corrompe. O que é natural muda. O que é natural engana. Eu estava fazendo um teste ontem à noite. Teste de visão. Cujo o tema, a temática, era relacionada que nem tudo que a gente vê é verdade. Aí tinha 2 blocos separados por uma cor branca. E você olhava nos 2 blocos, você via que eram 2 blocos de cores diferentes. Um era cinza e outro era branco. Aí tinha um texto dizendo assim, tampa com o dedo o pedacinho branco tampado. Quando eu tampei com o dedo, o bloco só tinha uma cor, mas eu estava vendo 2. Isso chama-se ilusão óptica. A ciência diz que 70% daquilo que a gente está vendo não existe. Não é. Olha só que coisa, irmão. Se vocês forem estudar minuciosamente sobre isso, nós vivemos mais sobre ilusões ópticas do que o que é propriamente real. Por quê? Porque a mente humana é preguiçosa.
Você olha para uma cor muito clara, você já pensa, o cérebro já processa e diz é branco. Mas quando você chega lá perto, não é branco, é bege bem clarinho. Mas você já deu a resposta, é branco. Não é branco. Entendeu? O que vem mais rápido é um banco de dados que nós temos. Ele com mais velocidade ainda do que muita. Tem pessoa que fala antes de pensar. A gente não diz assim, essa pessoa falou sem pensar. Porque a fala dela veio na frente do pensamento. Na realidade, não é que ela falou sem pensar. É que ela processou tão rápido que acabou falando sem meditar, sem analisar, sem pesquisar. Então, é muito importante. É a mesma coisa que você ir para um debate sem conhecer nada do assunto que será debatido. É muito ruim. Então, é muito importante a gente compreender essas coisas aí. Vamos lá. E o fato de ele ter nascido dessa mulher demonstra que ele era realmente humano. Então, do nascimento de Jesus, nós vamos tirar duas lições. Por ter nascido de mulher, ele tem a sua natureza humana, mas ele é de natureza divina. Por isso, Jesus tinha duas naturezas, divino e humano, que nós vamos estudar ao longo dessa matéria. Ok? A humanidade de Cristo, contudo, não era precisamente como a nossa. Nós nascemos com o pecado original, Jesus não. Entendeu? Por que ele precisava, como humano, ter uma humanidade diferente? Não podia ter o gene do homem. Porque se ele tivesse o gene do homem, automaticamente ele herdaria naturalmente o pecado de Adão. Se ele fosse um ato de uma relação de um homem, ainda que não quisesse, na carne, ele herdaria geneticamente o pecado de Adão. Não tem como fugir disso. Por exemplo, uma criança tem pecado na nossa concepção rápida? Não. Não é isso? Bebê tem pecado? Na nossa concepção, não. Tem. Ele tem. Ele só não sabe que tem. Ele tem. Ele já nasce sobre essa égide. Vamos lá? Existe alguém mais egoísta do que uma criança com 2 meses nascido, com fome, 3 horas da madrugada, que não importa se o pai e a mãe têm que levantar às 4 para trabalhar? Ele vai chorar e quer comer, meu irmão. Ele vai te zucrinar e se você não acordar e não der comida, ele não para de chorar. Você já nasce com ele. É a fome, é o natural. E ele é egoísta em que sentido? Ele não diz assim, eu vou esperar a mamãe acordar, quando ela acordar, ela me dá mamar. Não, ele quer mamar e acabou. E não é só isso, ir aonde ele quiser. Na rua, no ônibus, no carro, onde ele estiver. Por que ele não tem pecado? Porque ele não tem consciência do pecado. Não é que ele não tem pecado, não tem consciência. Por isso nós não batizamos criança. Porque você já olhou para o bebê e disse, você se arrepende do pecado? Ele disse, eu me arrependo. Não vai se arrepender, porque ele não sabe nem o que você está falando. Então ele precisa ter consciência do pecado. Mas nós nascemos sobre isso. A concepção de Jesus, humanamente falando, ela tem um lado humano, herda o lado humano da mãe, porém, não na sua natureza pecaminosa, porque ele não veio do gênero do homem. Mesmo porque o filho está no homem. Ok? O homem é progenitor. O filho está no homem. A decisão do sexo do filho, de sexo vai ser masculino ou feminino, está no homem. Cromossomo X, XY, XY. Homem. Então, o que vem na concepção de Jesus? Nós entendemos que ele herda a natureza humana porque nasce no ventre humano, porém, ele é revestido, ele é a natureza divina herdando a natureza humana. A natureza humana em partes, sem os pecados, ok? Então, ele precisa de cálcio para formar ossos, precisa sangue, e assim vai que vai. Então, a humanidade de Cristo, contudo, ela não era precisamente a nossa. Então, ela diferencia-se nessa parte.
E aí nós olhamos o texto de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A Trindade e a encarnação são temas que se relacionam, ok? E aí a gente vai compreender isso no posterior. A doutrina da Trindade declara que o homem, Jesus Cristo, é verdadeiramente divino. A da encarnação declara que o divino, Jesus Cristo, é verdadeiramente humano. Uma vai apontar para a outra. Jesus 100% divino, Jesus 100% homem. Jesus não foi 50% homem e 50% Deus. É 100% um e 100% outro. Como homem teve fome, como Deus ele era o pão da vida e alimentava a fome. Como homem teve sede, como Deus ele deu a água da vida para a gente beber. Como homem ele chora, como Deus consola os que choram. Como homem ele é ferido, como Deus cicatriza as feridas. Como homem, ele morre, como Deus, ele ressuscita a mim, a você e a si mesmo. Entendeu? Então, é importante compreender isso. Juntas, elas proclamam a plena realidade do Salvador que o Novo Testamento apresenta. O Filho que veio da parte do Pai, pela vontade do Pai, para tornar-se o substituto do pecador sobre a cruz. Quem era que tinha que subir a cruz? Nós. Quem merecia morrer? Nós. Amaldiçoados? Nós. E ele sobe lá no nosso lugar. Em outras palavras, todas as qualidades e poderes que estão em Deus estavam e estão sempre e sempre estarão real e distintamente presentes na pessoa do homem da Galileia. Então, tudo que estava em Deus estava nele, nós vamos ver no decorrer dessa matéria. Ok? Ele era o Messias, deve ser pessoalmente adorado e crido como tal, o que significa dizer que ele é Deus, não menos do que é homem. Aí você viu que Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, quando ele diz: só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, porque ele venceu como homem. Ok? Observe-se os quatro mais habilitados teólogos do Novo Testamento. João, Paulo, o escritor dos Hebreus e Pedro, o que eles dizem a respeito disso. O Evangelho de João emoldura a narrativa do testemunho do escritor, com as declarações do seu próprio, que Jesus Cristo é a palavra. Então, João, o teólogo João, nosso irmão João, o evangelista, ele diz que Jesus é a palavra, divino, agente da criação e fonte de toda a vida, luz, graça e verdade, naturalmente unigênito de Deus. Na página 5 nós estamos aí. O evangelho é pródigo em declarações, porque João, ele se baseia nas palavras que Jesus disse: eu sou. Não existe outro evangelho que mais Jesus se manifesta dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu. Está entendendo? Jesus usa muito essa palavra no Evangelho de João. Eu sou. E quando Jesus vai ser preso lá no Getsemane, ele pergunta para os guardas: quem é que vocês buscam? Eles dizem a Jesus Nazareno, ele diz: eu sou. Então, João tem essa perspectiva de que Cristo é a manifestação de Deus, é o próprio Deus, a palavra de Deus, o verbo encarnado. Ok? O Evangelho pródigo tem essas declarações, que tem um significado especial do grego ego eimi, eu sou, ego eimi, eu sou. Foi usado para traduzir o nome de Deus na tradução grega. Toda vez que João se refere a Jesus Cristo dizendo ego eimi, está implícita uma alegação da divindade. Ok? Quando ele se apresenta e diz: eu sou, ego eimi. Então, em João 8, 25, 58, as declarações da sua graça, como ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o Pai, ele é a videira. Olha que coisa. São esses eu sou que Jesus se refere.
certo? Eu podia parar cada um como pão da vida, dando alimento espiritual, luz do mundo, bandindo a escuridão, porta das ovelhas, dando acesso a Deus, é o bom pastor, protegendo do perigo, é a ressurreição e a vida, dominando a nossa morte, caminho, a verdade e a vida, guiando na comunhão com o Pai, nos 3 paralelos do tabernáculo. Ele é a videira verdadeira. E aí vem uma soma de outras coisas, ok? Essa pronúncia é uma bênção sobre todos que compartilham essa fé, ok? João insta seus leitores a juntarem-se a eles. Então, nós já entendemos esse lado de Jesus. A divindade de Cristo, o lado divino. Aí eu coloquei uma série de versículos embaixo aí na página, se vocês olharem, na página 6, tem um tema, aí vem a divindade de Cristo. Eu coloquei uma série de versículos que fala sobre o divino, Jesus como Deus. No Espiritismo, ele era um reformador da Judéia. O espírita, ele era simplesmente um grande homem reformador da Judéia, com a missão de ensinar aos homens uma elevada moral, a moral evangélico-cristã. Foi a segunda revelação de Deus. A primeira teria sido Moisés e a terceira, o Espiritismo. Foi um médium da primeira grandeza, um espírito iluminado, segundo a visão dos espíritas. Jesus era isso. Para ser testemunha de Jeová, ele é um ser criado como Jeová, criado por Jeová, poderoso, mas não todo poderoso. Então, a testemunha de Jeová vê ele como um ser distinto, porém, criado por Jeová. No budismo, Jesus Cristo foi um grande mestre. Para o budista, ele só era um grande mestre. No mormonismo, Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo e viveu em poligamia. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, teriam sido suas esposas. Os mormons, que é daquela igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acreditam que Jesus, né, tinha caso com Maria e Marta, certo? E que era polígamo. Por isso, Joseph Smith, que é o pai dos Mormons, fundador da igreja dos Mormons, teve 26 esposas e 52 filhos. Ele era polígamo. A poligamia era uma coisa natural no meio dos Mormons. Então, no mormonismo nós vemos isso. No islamismo, Jesus Cristo teria sido um mensageiro de Deus, porém menor do que Maomé. Para o Islã, Maomé é maior do que Jesus. Então, o Islã prega isso, ok? Na mente deles. A nova era apresenta Jesus não como Deus, porque todos são deuses. Na mente da nova era, todo mundo é Deus. Cada um na sua particularidade, no seu domínio, por causa das suas próprias habilidades. Ok? E eles falam que somos deuses, a era de peixes, e que Cristo está se expirando, está acabando essa questão de Cristo. Um novo avatar surgirá e conduzirá a humanidade à era de Aquário. E assim vai. Negar a divindade de Jesus Cristo é uma das características das seitas, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Para nós cristãos, Jesus Cristo é Deus, ok? Para nós, Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus, representado hoje dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. A prova disso não é apenas nossa fé. Contamos com a Bíblia Sagrada, que é um livro escrito por 40 escritores, divinamente inspirado. Contamos também com o testemunho dos apóstolos, que caminharam com ele. Ouviram suas palavras, viram seus milagres. A exemplo de Pedro, que declarou enfático: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falou isso. Não foi Jesus que mandou ele falar. Pedro, quando foi indagado, quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu a ele: bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas. Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Que não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Temos as palavras do próprio Jesus que afirmou: eu e o Pai somos um. João 10:30. Temos o testemunho do profeta Isaías antes, que profetizou 700 anos antes dele estar entre nós, que ele será chamado de Deus forte, Pai da eternidade. Ó, olha os atributos, o principado que é dado a ele. Contamos também com o testemunho de milhões de vidas transformadas pelo poder que há no seu nome. O nome é tão poderoso, né, irmãos? Que isso a gente não precisa nem falar. Se nós não tivéssemos todo esse resto, só no nome. O que você já viu acontecer no nome de Jesus? Fala a verdade. Não tem como negar. No nome de Jesus. O nome poderoso de Jesus. Esse nome tem poder. Qual outro nome que você fala e alguma coisa acontece? Qual outro nome limpa leproso? Ressuscita morto? Cura o enfermo? Muda o coração de um assassino? Transforma um traficante? Faz de uma meretriz uma mãe de família? Qual outro nome levanta o caído? Põe o coxo para sair saltando? Qual é o outro nome? Qual vacina? Qual é a ciência que faz isso? Só o nome de Jesus. Então, Jesus é Deus por excelência. Contamos também com tudo isso e vemos essa questão. Os kardecistas, no caso dos espíritas, eles olham para a questão mediúnica, que Cristo era simplesmente um espírito iluminado, né? E nas sessões espíritas eles encontram essas questões. Jesus Cristo foi igual a Buda para eles, Maomé. Onde estão seus ossos? É a pergunta. Em lugar nenhum iremos encontrá-los, porque Jesus ressuscitou e vive e reina para sempre. A Escritura diz o seguinte, 1 João 5:20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Palavra de João, inspirado por Deus em 1 João, capítulo 5, verso 20. Os apóstolos confirmaram isso. Homens como nós viram nele a manifestação de Deus. Para ser cristão é indispensável ter fé na divindade de Jesus. Se você não crê que Jesus Cristo era Deus, não dá para ser cristão. Porque é isso também que nos motiva. Eu vou dar um exemplo que não está nessa linha. Tentaram matar a igreja. Se Jesus fosse uma ideia, ou fosse tudo isso que o kardecista, o Islã e outros, o budista, a nova era acredita, a igreja existiria hoje com tanta perseguição que ela sofreu? Não. As pessoas já teriam desistido, irmão. Nós somos fáceis para abandonar coisas difíceis. Quando é difícil, a gente abandona com muita facilidade. Você já viu? A gente tende a mudar de rumo rápido. Quando uma coisa não nos agrada, a gente abandona, a gente deixa, a gente joga fora, não é verdade? Jesus Cristo é Deus, é verdade e é poder. Porque nós passamos tanta luta por causa dele e continuamos com ele. Essa é a maior verdade, a maior prova de que ele é Deus. Quem de nós seríamos cristãos passando tudo que já passamos? Irmãos, queimaram a igreja. Mataram nossos irmãos no Coliseu Romano. Queimaram vivo, deram para leões, tigres comerem. Um espetáculo de carnificina humana. Decapitaram, crucificaram de cabeça para baixo, serraram ao meio. Pelo amor de Deus. Ser cristão no mundo que nós estamos é assinar um atestado de óbito com antecedência. E por que nós permanecemos? Porque Jesus Cristo é o Senhor
Porque Jesus Cristo é Deus. Porque Ele é de verdade. Nós temos tendência rápida a abandonar tudo que fica difícil e complicado em nossas vidas. Não é verdade? Começou a dificultar, a gente abandona. A gente abandona amigos, relacionamentos, casamento, lares. Só não abandona filho. Tem já até quem abandone filho. Porque fica difícil. Não é verdade? A maior prova que Jesus Cristo é Deus é que no nome dele temos sofrido dia após dia, mas não temos, nem passa pela nossa mente deixar esse Deus. A nossa palavra nós repetimos para ele todos os dias aquilo que Pedro falou. Para quem iremos nós, Senhor, se só tu tem palavra de vida eterna? Não é forte isso? Que Jesus é divino, nós não temos dúvida. É uma relação que a gente não quer terminar. É um relacionamento que a gente não quer por fim. Mesmo vendo alguns morrendo por causa disso. Aí na África, nosso irmão José, que está conosco, ele sabe das perseguições que tem contra os cristãos aí. Na África, na região de Moçambique, muita perseguição contra os cristãos por grupos como o Estado Islâmico, o Boko Haram. São grupos que perseguem cristãos e matam. Por causa disso, a igreja acabou? Não. Tem crente de verdade lá na África. Tem muitos crentes de verdade que, apesar da fome, apesar da escassez, apesar das lutas que são grandes, períodos intensos de fome, de luta, de desemprego, de baixa renda, eles permanecem fiéis a Jesus Cristo. E por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. É o Filho de Deus. É o nosso Senhor e é o nosso Salvador, doador do Espírito Santo. Na história da igreja, houve 4 séculos, durante os quais a confissão da divindade de Jesus foi uma questão crucial e polêmica dentro da igreja. Dentro da própria igreja fora discutido a respeito da divindade de Jesus. Por isso que nos podcasts de hoje, que a gente vê na internet, tem esses camaradas denominados teólogos, com lixo de pensamento, me perdoe a palavra pejorativa, mas é isso, querendo semear confusão na mente das pessoas. Eles estão lá para trazer confusão. Debatendo. No século IV, V, XIX e XX, dentro da igreja houve contendas grandes a respeito da divindade de Jesus. É uma coisa que nós temos nem que discutir. Porque é uma prova viva. Se não tivesse nada escrito e nada histórico, a prova viva que Jesus é Deus está aqui dentro de mim. Que mesmo com tudo, eu creio nele acima de qualquer coisa. Apesar de tudo. Visto estarmos vivendo um século em que as heresias estão assaltando a igreja, urge que a confissão da divindade de Jesus Cristo seja resguardada. Qualquer que crê em Jesus precisa confessar que ele é Deus. Então é muito importante essa compreensão. Viu, irmãos? No concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, a igreja, em oposição às heresias arianas, declarou que Jesus Cristo é gerado e não criado, e que sua natureza divina é da mesma essência ou ousios, que a do Pai. Ou seja, a natureza divina de Cristo é da mesma natureza de Deus, o Pai. Essa afirmação declarou que a segunda pessoa da Trindade é uma essência com Deus, é uma em essência com Deus,
o Pai. Então, quando ele diz, eu e o Pai somos um em essência. Entendeu? Não dá para se negar a natureza divina. A confissão da divindade de Jesus é extraída do testemunho multiforme do Novo Testamento, das muitas formas como isso acontece. É o Verbo encarnado, é revelado como sendo não pré-existente em relação à criação, mas também eterno. A Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus e também que ele é Deus. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O fato de ele estar com Deus exige uma distinção pessoal da deidade. O fato de ser Deus exige uma inclusão na deidade. Então, há uma distinção e uma inclusão. Pai, Filho. E nós vamos ver a mesma questão do Espírito Santo. Por isso nós falamos da Trindade, embora a palavra Trindade não exista na Bíblia. Mas nós temos a palavra, acreditamos nisso devido ao que nos foi doado. Paulo declara que a plenitude da deidade habita em Jesus, corporeamente. Colossenses 1,19, ele fala isso. Que Jesus Cristo é superior aos anjos. Tema esse que é, de novo, falado, reiterado no livro dos Hebreus. Jesus Cristo é inteiramente humano. As duas naturezas de Jesus Cristo é o tema da página de número 9, se eu não me engano. 10, página 10. As duas naturezas de Jesus Cristo. Ele é inteiramente humano, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Qualquer que não confessa que Jesus veio em carne é um anticristo. Um demônio não confessa. Vocês sabiam disso, irmão? Você pegar uma pessoa endemoniada e falar para o demônio assim, ó, fala que Jesus Cristo veio em carne. Ele não fala. O demônio não confessa. E qualquer um que não confessa é semelhante ao demônio. É o anticristo. Jesus Cristo veio em carne, porque ele era inteiramente humano e inteiramente divino. Teve fome, chorou, comeu, bebeu, sorriu, dormiu. Entendeu? Tudo que um humano sente. Como Deus nunca usou o seu poder em benefício próprio, sempre em benefício alheio dos outros. Nunca para se salvar, nunca para se beneficiar, sempre em prol dos outros, do próximo. Ok? Jesus foi um homem que convenceu os que estavam próximo dele de que ele também era Deus. As pessoas, ele não precisou dizer eu sou Deus. As pessoas olharam para ele e disseram. Nós vemos algumas passagens bíblicas no Novo Testamento falando a respeito disso. Os homens dizendo, esse é o Filho de Deus. Inclusive, na morte de Jesus, vocês lembram? O soldado que feriu ele com a lança, quando viu jorrar sangue e água, e tudo que aconteceu naquele lugar, ele disse, nós ferimos, matamos o Filho de Deus. Ou ele fala a palavra, na verdade, este homem era o Filho de Deus. Olha que coisa forte. Se até Roma, um soldado romano, executor de Jesus, reconheceu, é diabólico que um crente não acredite que Cristo era Deus. E se é crente e não crê, não é crente, é tudo menos crente. Então, precisamos compreender isso. A condenação de João, daqueles que negavam Jesus Cristo, que negavam que Cristo, a condenação de Jesus era, de João, parte para o ponto daqueles que negavam que Jesus Cristo veio em carne. Visava as docetas que substituíram a encarnação pela ideia de que Jesus Cristo foi um visitante sobrenatural, um ET. A mente deles é isso aí. Que parcialmente humano, mas era realmente uma espécie de fantasma.
um mestre que, na realidade, não morre pelos pecados. Os cristãos, focalizando a divindade de Cristo, têm, às vezes, pensado que minimizar sua humanidade é honrá-lo. Tem muita mente humana de cristão que pensa que minimizando a humanidade de Jesus, nós precisamos olhar os dois lados, viu, irmãos? Porque é como, olhando para Jesus como homem, que nós temos força para continuar. Ele disse, ó, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. A humanidade. Quem sobe na cruz não é Deus, não se pode matar Deus. Jesus morre. Um Deus não pode morrer. Quem morre ali é o Jesus homem. Jesus homem. A natureza humana. Mas ele ressuscita ao terceiro dia porque ele é Deus. A primitiva heresia do monofísico, do monofisismo, é a ideia de que Jesus Cristo tinha somente uma natureza, certo? Eles pensavam que Jesus só tinha uma das naturezas, dedução que ele apenas fingiu ser ignorante de fato, na suposição de que ele utilizava a sua onisciência e, portanto, estava ciente de todas as coisas. E aí eles baseiam nessa tese filosófica de que Jesus só tinha uma única natureza. Mas a encarnação significa antes que o Filho de Deus viveu uma vida divino-humana. Divino porque multiplicou pão, ressuscitou morto, curou enfermo, perdoou pecado, limpou leproso. Esse é o lado divino de Jesus. Andou sobre as águas, pôs Pedro para andar em cima das águas, acalmou tempestade, acalmou o mar, cessou vento. E humano, porque dormiu no barco, que chorou na entrada de Jerusalém, chorou ao ver a incredulidade da família de Lázaro e aquele povo. Na cruz do Calvário, quando ele disse, tenho sede. Então, nós precisamos compreender isso. Então, a gente não maximiza essas questões. A sua identificação e empatia com aqueles que ele vier a salvar. Ele lançando mão dos seus recursos divinos para transcender os limites humanos de conhecimento e de energia somente quando a exigências particulares da vontade do Pai assim o requeresse. Então, puramente humano a sua vida foi aqui e o seu lado divino foi usado em favor da humanidade. A ideia de que as duas naturezas de Jesus Cristo eram como circuitos elétricos alternados, de sorte que algumas vezes ele agia em sua humanidade e algumas outras vezes em sua divindade, também é equivocada. As duas coisas estavam presentes totalmente em Jesus todo o tempo. Porém, todo o sofrimento, toda a sua vida, ele viveu como homem. A necessidade dessas naturezas se deu pelo fato do quê? Decorre daquilo que é essencial a essa doutrina. A doutrina da expiação. A necessidade da humanidade de Jesus Cristo. Deus precisava oferecer um sacrifício a si mesmo. Então, Deus ofereceu esse sacrifício, o sacrifício logo era divino. Puro. E esse sacrifício era Jesus. Um único sacrifício, como a carta aos Hebreus nos revela, de uma forma tranquila e transparente. Era necessário que Jesus Cristo assumisse a natureza humana, não somente com todas as suas propriedades essenciais, mas também com todas as suas debilidades, a que está sujeita. Jesus era sujeito ao pecado, mas não pecou. Depois da queda do homem, assim deveria descer as profundezas da degradação em que o homem tinha caído. Por isso, o pecado da humanidade subiu nele. Ele não mergulhou no pecado dos homens. Foi o pecado dos homens que mergulhou nele para que pudessem ser justificados, santificados, purificados e expiados por ele. Ao mesmo tempo, era preciso que fosse um homem sem pecado, pois um homem que fosse ele próprio pecador e que estivesse privado de sua própria vida, certamente não poderia fazer expiação pelos outros. Lembra daquilo que eu falei da santidade? Que o crente às vezes fala, eu vou me santificar, eu dou risada. Mostra a imaturidade e falta de conhecimento. Quem nos santifica é o Senhor.
Quem nos santifica é o Senhor. É muito importante. Nós estamos aí na página 12 e no final da nossa aula. Eu vou terminar na próxima epígrafe, ok? Então, unicamente o mediador verdadeiramente humano assim, que tivesse conhecimento experimental das misérias da humanidade e se mantivesse acima de todas as tentações, poderia entrar empaticamente em todas as experiências do nosso homem. Jesus, para conquistar, na verdade, a atenção humana, ele precisava estar humanamente representado. A necessidade dessa divindade de Jesus, no plano divino de salvação, era absolutamente essencial que o mediador fosse verdadeiramente Deus. Isso era necessário. Há 3 pontos aí que emergem dessa situação. Ele tinha que apresentar um sacrifício de valor infinito, em perfeita obediência à lei de Deus, por isso a sua humanidade. Ele tinha que sofrer a ira de Deus redentoramente, isto é, para livrar os outros da maldição da lei, e ele tinha que aplicar os frutos da sua obra consumada aos que aceitassem pela fé. O homem, com a sua vida arruinada, não poderia nem cumprir a pena do pecado, nem prestar perfeita obediência a Deus. Ele pode sofrer a ira de Deus, exceto pela graça redentora de Deus, que terá que sofrê-la eternamente, mas não pode sofrê-la. Ok? Então, Jesus era perfeito como homem e era o Deus perfeito. Nós vamos encerrar hoje aqui na página 14. Vocês viram que ia ser mais rápida, né? Já estamos na página 14, quase um quarto dessa disciplina. Deve ter aí umas 80 e poucas páginas, 90 e poucas páginas. Nas nomenclaturas, a gente pula um pouquinho algumas coisas, porque é só nomenclatura, é só para vocês terem o material como um material de pesquisa. Então, é muito importante que vocês aprendam isso, ok? A pessoa de Jesus Cristo detalhada é onde nós vamos continuar a semana que vem. São 11h03 aqui em São Paulo, no litoral brasileiro. Eu quero, no nome de Jesus, agradecer a vocês, desejar um sábado maravilhoso, que Deus os abençoe. Qualquer dúvida, vá lá no grupo do Tira Dúvidas, que vocês tenham familiaridade aí com as escrituras, com essa matéria, leem, vai dar uma lida lá nesse trabalho, no que nós chegamos até hoje, e a semana que vem nós continuamos. Boas festas para vocês, que Deus abençoe toda a reunião de vocês aí em família. Minha família está aqui perto, estou impossibilitado de estar com eles,